Bom dia a todos os colegas. Existindo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça, da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Cumprimentando os colegas e as colegas parlamentares, cumprimento também aos catarinenses que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Como item primeiro da pauta é a ata da última reunião do dia 7 de julho, que foi anteriormente enviado aos parlamentares. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovados. Conforme a pauta já informada, passamos à análise das matérias. Primeiro, falar, deputado João Amin, está com a palavra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Presidente, se o senhor me permitir, eu vou fazer em bloco, já que apenas dois pareceres, e os dois são pela admissibilidade. Ok. O primeiro é a devolução de vista, com voto, que é o PL... Não, primeiro o 009 de 2020, do deputado Bruno Souza, que regulamenta em âmbito estadual o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei Federal 13.874 de 20 de setembro de 2019, para classificar atividades de baixo risco. Esse projeto, ele tem origem parlamentar, pretende regulamentar a Lei da Liberdade Econômica, a Lei Nacional 13.874 de 2019, estabelecendo o rol exemplificativo de classificação das atividades de baixo risco. Inicialmente, cabe referência ao destaque pelo autor de que o ato público de liberação de atividade pela legislação federal é a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro e os demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou atividade da administração pública na aplicação da legislação, como condição para o exercício da atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim, para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização no âmbito público ou privado de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. Em suma, nesse contexto, o autor, na justificativa de folhas 17 a 24, que a proposta busca promover a eficiência da máquina pública no atendimento ao empreendedor, sobretudo as atividades ora classificadas em âmbito estadual como as de baixo risco, incumbindo esta comissão pronunciar-se acerca só da constitucionalidade, legalidade e acerca da admissibilidade da proposição, à luz dos requisitos da constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não vislumbro vício de inconstitucionalidade, vez que a matéria é compatível com os princípios e normas constitucionais vigentes que regem a espécie. Ademais, corrobora os fundamentos trazidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável no sentido de possibilidade de regulamentação da lei de liberdade econômica. Essa lei já foi apresentada no Congresso Nacional e aprovada, neste caso, pelo Estado de Santa Catarina. No que se refere aos demais aspectos a serem observados nessa fase processual, ou seja, da legalidade, juridicidade e regimentalidade técnica legislativa, também não encontra obstáculo à tramitação do processo. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei, tal como determina no despacho inicial, folha 2, pelo primeiro secretário da mesa. Presidente, eu vou fazer o outro na sequência. Eu agradeço se o senhor primeiro botar isso em votação mesmo. PL 9.0, de autoria do deputado Bruno de Souza, e o parecer do eminente relator pela aprovação, né? Em discussão. Senhor presidente, deputada Ana
Na verdade, nós temos na bancada do PSL um projeto de lei muito semelhante a esse, que o deputado Felipe Estevão, inclusive, como bem mencionou o deputado Joamin, trouxe de Brasília com agentes públicos federais que nos ajudaram a construir esse projeto, que é da bancada do PSL, número 222.2 de 2019, que é muito parecido com esse projeto do Bruno. Inclusive, gostaríamos de parabenizar o deputado por essa iniciativa, e eu gostaria de pedir vista em gabinete para verificar quão semelhantes eles são e se não seria possível apensamento, votarmos apenas um, substituição, enfim. Por favor. Obrigada. Vista em gabinete, deputada Ana. Continua, deputado Joamin. Presidente, o seguinte projeto, eu pedi vista, por isso tramita conjuntamente o projeto 330, sendo que ambos tratam de condecorações e títulos honoríficos. Então, a devolução de vista do 216, o PL 216 pretende criar a condecoração que homenageia os policiais feridos em serviço ou fora dele, em razão da profissão que exerce. Por sua vez, o 330 tem um escopo mais amplo, pois pretende alterar a concessão de todas as condecorações e honrarias concedidas à PM. Nesse contexto, ao meu ver, é oportuno que se utilize o texto mais abrangente e constante da proposição governamental, devendo ser acrescentada a distinção honorífica específica prevista no projeto de autoria do deputado Sargento Lima e ratificada por este deputado na emenda modificativa que eu apresento na sequência do projeto de lei 330. Assim, verifique a emenda parlamentar apresentada pelo deputado Sargento Lima, por tratar de medalha específica visando reconhecer uma situação específica e restrita apenas a policiais militares feridos em ocorrência ou em razão da condição de policial de folga, faz o aproveitamento do texto versado pelo projeto 216, de sua autoria, devendo, portanto, ser acolhida como forma de complementação da proposição governamental. Start, deve ser rejeitada a emenda de folha 23 e 24, razão pela qual apresento uma subemenda. Diante do exposto, o meu voto é pela admissibilidade da continuidade regimental de tramitação dos projetos de lei, da forma da redação do 330, com a emenda modificativa que eu apresento em anexo, apenas fazendo essa correção já mencionada. Vossa Excelência está colocando um voto vista ou só apresentou a emenda? Isso, o meu voto vista, ele pretende pegar o do Lima, né, e anexar ao 330 que já havia sido apresentado na Assembleia. Ok. Eu concedo a palavra ao relator, deputado Luiz Fernando Vampiro. Mantenho a posição, senhor presidente. Deputado, o relator, o deputado Fernando Vampiro, e que tem o seu voto pela aprovação com emenda modificativa e pela prejudicialidade do PL 216. Tem precedência a liberação primeiro sobre o voto do relator, não sendo vencido, então prevalece o voto vista. Não, senhor presidente. Desculpa, senhor presidente. Posso retirar o meu voto e acompanho o deputado Joamin, senhor presidente, tá? Sem problema. Obrigado. Isso, show, show. Legal, então. Em votação, o voto do deputado Joamin. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Seria isso, presidente. Valeu, deputado João. Muito obrigado. Deputado Fernando Vampiro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais colegas. Senhor presidente, o primeiro projeto que eu tenho, ele está em vista conjunta com o Maurício e com a Ana e com a Paulinha. Eu gostaria de saber se o Maurício e a Ana devolvem, na verdade, para mim fazer o voto vistas que eu tenho nesse sentido, senão eu não faria. É o 181.0/2020. Consulta a deputada Ana, que está aí. Deputado Maurício, acho que não chegou, né? Eu estou presente, estou devolvendo, senhor presidente. Está devolvendo. Estou devolvendo Deputada também, senhor Ana? presidente. Da mesma forma, sem manifestação.
Nós temos agora uma incógnita aqui, que a deputada Paulinha não está bem de saúde, talvez leve uns dias para voltar, né? Agora, bom, vamos tocando aí, eu vou fazer um contato com ela aí, vou tentar um contato com ela, pode ir relatando outros projetos do deputado Fernando Vampiro. Obrigado, senhor presidente. Então, na verdade, senhor presidente, eu vou fazer o voto agora, na verdade, o 242.6 de 2019. Este projeto trata de um projeto de lei que acrescenta o 19A à Lei 17.492 de 2018, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no estado de Santa Catarina e adota outras providências. No dia 6 de agosto foi aprovado nessa comissão um requerimento de diligência para o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina e também ao Sindicato de Habitações e o Sindicato das Construções de Desconto. O requerimento de diligência foi respondido às folhas 18 e 59. O projeto de lei foi aprovado nesta comissão, na Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, na Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Após encerrar a tramitação nas comissões, esse projeto de lei foi para plenário e, antes de ir à votação, os deputados Volney Weber e Rodrigo Minotto propuseram emenda substitutiva global do plenário. É o relatório. A emenda substitutiva global do plenário, de folha 109 e 110, visa adequar o projeto de lei, observando todas as informações trazidas no ofício número 015 de 2020 do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Com este aprimoramento trazido pelos deputados na emenda substitutiva global, o Ministério Público apoia a tramitação da matéria, já foram sanadas todas as imperfeições e possíveis ilegalidades ou inconstitucionalidades. Deste modo, a emenda substitutiva global do plenário de folhas 109 e 110 é totalmente constitucional e legal. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação deste projeto de lei, senhor presidente. O 242, deputado. 242.6 2019, com uma emenda de plenário que já havia passado nas comissões, senhor presidente. Ok. Em discussão, então, 242, conforme relatado pelo eminente relator, deputado Luiz Fernando Vampiro. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. O outro parecer é o projeto de lei 525.3 de 2019. Os autores são o deputado Coronel Mocelin e Maurício Kudilac. Trata-se de um projeto de lei que dispõe sobre a participação e representação da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina no Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária dia 18 de dezembro e distribuída a mim em 11 de fevereiro de 2020. O projeto de lei pretende dispor sobre a representação da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina no Conselho Nacional dos Chefes de Polícia e tem a mesma intenção do PL 432.0 2019, que dispõe sobre a participação e representação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina no Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, que foi aprovado nesta comissão no dia 7 de julho de 2020, através do voto do deputado Maurício Kudilac. A matéria não se encontra entre aquelas cuja iniciativa é de origem governamental, do chefe do Poder Executivo. Diante deste fato, segundo nossa resposta, as diligências da tramitação foram todas pela constitucionalidade e legalidade. Diante deste fato, na nossa concepção, não padece qualquer vício de constitucionalidade e legalidade, devendo mesmo ser aprovar o projeto de lei, senhor presidente. Deputado Vampiro? Oi. Me permite, presidente? Bom, deputado Vampiro, esse é aquele que autoriza o Estado de Santa Catarina a pagar as despesas, né? É isso? Pagar as despesas que compõem lá a associação? Esse é igual aquele da Polícia Militar que a gente prometeu, aprovou. Semana passada. Não é esse, Ivan. Não é? Esse é a participação, esse não é aquele das verbas remuneratórias, não é esse aí. Esse é a participação somente. Obrigado. Entendido, deputado Ivan? Alô? Deputado Ivan? Perfeito, presidente. Obrigado. Então, em votação, o PL 525.3.
estiverem de acordo, permaneçam na comissão, contrário, se manifestam. Aprovado. O outro, senhor presidente, é parecer a proposta de sustação do ato 12.0/2020, de autoria do deputado Gessé Lopes. Trata-se do projeto de lei de sustação de ato que susta os efeitos da linha A do inciso 5 do artigo 3º do decreto 1.322, de 5 de outubro de 2017. A proposição foi lida no expediente de sessão plenária dia 24 de junho de 2020 e distribuído no dia 25 de junho para essa comissão. Em paralelo a essa matéria, existe o projeto de lei complementar 11.0/2020 do mesmo autor, que revoga a linha A do inciso 5 do artigo 137 da lei complementar 741 de 12 de junho de 2019. Cabe analisar nessa comissão assuntos atinentes aos aspectos funcional, legal, jurídico, regimental ou técnico-legislativo dos projetos, conforme prescreve no inciso 1º do artigo 72 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. O projeto de sustação de ato tem tramitação especial prevista no Regimento Interno dos artigos 333 a 335. Dispõe no artigo 334 do RIA-LESC que a Comissão de Constituição e Justiça, inicialmente, tem o dever de acolher ou não a proposta no juízo de admissibilidade da matéria para posterior tramitação. Então, cabe à Assembleia Legislativa sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, fecham aspas, conforme o artigo 40, inciso 6º da Constituição Estadual. A proposta em análise versa sobre a sustação do decreto do Poder Executivo que está regulamentar alinhado no inciso 5 do artigo 137 da Lei Complementar 741, de 12 de junho de 2019, que é a possibilidade do Poder Executivo manter em sigilo os gastos com as casas oficiais. Ocorre que a justificativa do deputado proponente da proposta de sustação do ato é fundamentada no princípio constitucional do direito à informação e o direito de publicidade, conforme prescreve o artigo 5º, 33 e 37 da Constituição Federal. Nesse sentido, a norma impugnada neste ato extrapola o poder regulamentar do chefe do Poder Executivo, conforme prescreve o artigo 71, terceiro da Constituição Estadual. Do exposto no âmbito dessa comissão, voto pelo acolhimento da proposta de susto ato 12.0/2020 para abrir o prazo de 10 dias para o chefe do Poder Executivo apresentar sua defesa, senhor presidente. Tem o voto favorável do eminente relator ao PSA 12.0. Em discussão. Senhor presidente, Fabiano. Em votação. Senhor presidente. Fabiano, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputada e a todos que nos acompanham, esse projeto ele é delicado para se discutir, para se votar. Primeiro, o parecer favorável pela transparência que todos nós defendemos, né, de que o recurso público seja amplamente esclarecido à população onde é investido cada centavo, né? Tem esta situação do governador, das despesas do governador, como deveria chegar à esfera federal, né? O próprio presidente da República gastou 14 milhões do cartão corporativo dele o ano passado, ninguém sabe no quê. Mas também a apresentação de todas as despesas ou de tudo o que é feito, por exemplo, na casa do governador, tem uma questão de segurança. Quanto ele gastou, eu sou favorável. Agora, quantos seguranças, por exemplo, o governador tem na residência? Isso é delicado de se divulgar, né? Eu sou favorável pela transparência das informações, isso inclusive tem lei nossa que foi sancionada. Sou favorável a esse projeto, a única questão é que existem alguns artigos de segurança que talvez possam ser preservados, porque o artigo 6º diz que nós deveremos sustar os atos que exorbitem do poder regulamentar, né? Ou seja, o governo até agora não exorbitou, ou pelo menos não se apresentou nenhuma denúncia de que ele exorbitou nas despesas, mas volto a dizer que clarear, explicar e apresentar a toda a sociedade todas as despesas, todo o uso do recurso público, ele é importante e eu sou favorável. Continue em discussão. Não havendo quem queira... O deputado Fabiano não pediu vista, não, deputado? Não? Em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifeste. Aprovado.
Deputado Luiz Fernando Vampiro, já fizemos contato com a Paulinha vai entrar na reunião daqui a um pouco, então depois nós voltamos com o assunto do 181. Deputada Ana, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, aos colegas deputados. Nós temos 3 projetos sobre nossa responsabilidade e, novamente, vou retirar de pauta o 452.3/2019 do deputado Felipe Estevam e, novamente, por pedido do autor. Só para esclarecer aos senhores, então, o nosso segundo projeto aí da pauta não vai ser relatado hoje. Nós temos outros 2 que já adianto serão pareceres pela admissibilidade. O primeiro é o projeto de lei 209.5 de 2020, do deputado Gessé Lopes, que dispõe sobre o reconhecimento da atividade das escolas profissionalizantes e cursos técnicos como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo o exercício das atividades mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Quanto à configuração da constitucionalidade formal, percebo que esta proposição do deputado Gessé Lopes vem estabelecida por meio adequado de projeto de lei ordinário. O projeto de lei também atende à previsão da sua regulação normativa concedida pelo Poder Legislativo e pela Carta Política Estadual e não avança em competência privativa de outro ente federativo. Já foram convertidas em leis ordinárias outras proposições legislativas muito parecidas com esta, iniciativas deste Parlamento com similar escopo de considerar como essenciais determinados serviços públicos, só para os senhores terem uma ideia dos projetos que aprovamos já esse ano que são parecidos, né? O 17.940, 17.941, 17.946, 17.950. São projetos bem similares a este. No entanto, observa a necessidade de promover a adequação do texto para conferir ao primeiro artigo da proposta estreita relação com sua ementa. Também estamos erradicando o artigo 2º por perda de objeto, já que a data da suposta vigência foi ultrapassada, era 16 de junho. E também o artigo 5º estamos suprimindo, pois a norma, segundo sua própria ementa, deve ser aplicada sempre que houver decretação de estado de calamidade pública. E a nossa terceira modificação é eliminar também o artigo 4º do texto, por entender que não haverá impacto financeiro provocado por esta lei almejada. Então, nós estamos apresentando uma emenda substitutiva global que segue anexada ao projeto. Algum dos deputados quiser ver com mais paciência, já está no sistema. E votamos pela admissibilidade e continuidade da tramitação deste projeto, que é o número 209.5 do deputado Gessé Lopes. PL 209.5 tem o parecer da eminente relatora pela aprovação com a emenda do substitutivo global. Em discussão. Senhor presidente, Fabiano. Pois não. Rapidinho aqui. Eu sou favorável à emenda da deputada Ana, mas nós, aqui na casa, julgamos vários projetos reconhecendo de atividade essencial. Ou seja, nós estamos meio querendo dizer o que é, o que não é essencial, baseado na demanda que vem para a Assembleia, na pressão que é feita por alguns setores sobre os deputados, e a gente acaba cedendo e mandando como essencial. Minha preocupação é que daqui a um pouco nós vamos estar receitando cloroquina também por parte da Assembleia Legislativa. Mas daqui a um pouco tem mais um projeto do deputado Mocelin também, que trata do mesmo assunto. E eu vejo que a gente precisa ter um embasamento mais técnico sobre aquilo que a gente decide, né? Tudo bem que se o governo do Estado não está tomando as iniciativas corretas ou fazendo aquilo que deveria, nós acabamos que a Assembleia assume o compromisso, a responsabilidade e acaba julgando muita coisa. Mas é muito delicado porque nesse momento nós estamos meio que tomando conta e agindo baseado na pressão que nós estamos recebendo e não nos dados técnicos que comprovem que uma coisa é ou não é essencial, né? Nós, semana passada, julgamos que os bares e restaurantes são essenciais. Semana retrasada foi outra coisa. Lá no passado foram outros setores, igrejas, atividades esportivas e tudo mais. Então, eu percebo que aqui está se fazendo mais julgamento de pressão do que tecnicamente aquilo que os dados científicos mostram que é ou não atividade essencial. Mas
Cabe aqui dizer que, conforme a própria deputada Ana já colocou, a partir de 6 de julho, essas atividades já foram liberadas aqui em Santa Catarina. Senhor presidente, deputado Ivan. Deputado Ivan, com a palavra. Eu queria seguir a mesma esteira do deputado Fabiano. Ensino profissionalizante, nós temos SENAC, SENAI, SEDUP. Só esses 3, por exemplo, que têm ensino profissionalizante, já representam milhares e milhares de pessoas. É uma atividade de sala de aula, uma atividade de contato. Eu também fico nessa preocupação, sabe? Da Assembleia Legislativa não ultrapassar o seu limite. A gente está recebendo críticas hoje nos jornais de uma moção que a gente aprovou sem muita preocupação. A gente aprova essas moções, aprova esses debates que às vezes são ideológicos, são de um ou outro parlamentar. A Assembleia permite que essas coisas aconteçam. Depois a gente vira manchete de jornal, nós passamos a dar explicações de pautas que não são nossas. Não é a nossa pauta, não é a pauta do parlamento. Discutimos efetivamente uma questão que é de saúde pública. Eu acho que a gente pode ter um perigo de estar avançando demais. Assim, com todo respeito ao parlamentar, que tem a sua ideologia, a sua forma de atuar, mas eu penso que a gente pode estar avançando demais, e quando a gente avança demais, a gente cria uma certa liberdade e uma desorganização, principalmente quando se fala de saúde pública. Então, eu não estou convencido dessa proposição nesse momento para votar, e eu solicito vistas em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete ao deputado Ivan. Deputada Ana, pode continuar. Nosso último projeto é o 0501, 501.6/2019, que dispõe sobre a regulamentação da prática esportiva eletrônica no âmbito do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. É um projeto do deputado Jair Mioto, que basicamente reconhece os jogos eletrônicos como prática esportiva. O nosso voto também é pela admissibilidade e passamos a explicar por quê. Com relação à constitucionalidade sob o aspecto formal, não há reserva de iniciativa sobre esse tema. Referente à constitucionalidade sobre a ótica material, a meu ver, a proposição também está em consonância com a Constituição vigente. Nos aspectos de legalidade, juridicidade, regimentalidade, também não vislumbro nenhum obstáculo. Constatei, no entanto, a necessidade de apresentar uma emenda modificativa ao artigo 3º do texto original, com o objetivo de adequá-lo à sugestão que foi apresentada no parecer da Procuradoria Jurídica da FESPORT. Então, nós fizemos uma pequena alteração no 3º artigo e também suprimimos o artigo 4º, que se referia a datas alusivas, porque nós entendemos que, quando se trata de projetos de lei sobre datas alusivas, deve ser feito na forma de alterar a Lei 17.335 de 2017. Então, seria por outras vias, né? Não tirando o mérito da ideia do deputado Jair Mioto. Ante o exposto, votamos pela admissibilidade do projeto de lei. Obrigada, senhor presidente. Como é o seu voto, deputada Ana, que deu uma cortada aqui, eu não pude entender. Pela admissibilidade, senhor presidente. Favorável. PL 501.6 tem o voto da eminente relatora pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete ao deputado Fabiano. Deputada Ana concluiu, né? Obrigada, senhor presidente. Agradecemos. Deputado Fabiano, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, só aqui para confirmar, eu pedi vista desse projeto do deputado Jair Mioto, porque nós estamos aqui na Assembleia criando uma frente parlamentar dos jogos, gamers e dessas atividades eletrônicas que hoje está se tornando uma das mais rentáveis no Brasil e no mundo, e Santa Catarina tem uma grande oportunidade na mão com relação a isso. Então, só para casar aí as intenções e os projetos. Mas eu tenho aqui comigo parecer as propostas de sustação de atos 009.4 e 0011.9/2020,
Susta Portaria 334 de 2019 da Secretaria de Estado da Fazenda, que dispõe sobre a base de cálculo do ICMS nas operações com energia elétrica promovida pelo distribuidor e destinada à pessoa beneficiária de subvenção e sobre a emissão da respectiva nota fiscal, de autoria do deputado Milton Obos, e susta a eficácia da Portaria 344, de 27 de novembro de 19, da Secretaria de Estado da Fazenda, de autoria do deputado Mauro de Nadal. No relatório, nas justificativas, aqui eu vou pular e vou direto para o voto. As propostas em tela pretendem reiterar-se, sustar a Portaria 334/2019, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, que dispõe sobre a base de cálculo de ICMS nas operações com energia elétrica promovida pelo distribuidor e destinada à pessoa beneficiária de subvenção e sobre a emissão da respectiva nota fiscal. Tendo isso em conta, observo que a Lei Nacional 5.172, de 25 de outubro de 96, que dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estado e municípios, define no seu artigo 97 que somente a lei pode estabelecer a fixação de alíquota de tributo de sua base de cálculo. Ademais, a Constituição Federal, nos seus artigos 146 e 150, reforça o princípio da reserva legal na definição e alteração de tributos, fatos e geradores e bases de cálculos. Nota-se, portanto, que o Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, ao editar portaria para estabelecer base de cálculo quanto à apuração do ICMS devido das operações com energia elétrica promovidas pelos distribuidores e destinada a usuários beneficiários de subvenção, extrapola o poder de regulamentar ao veicular por meio normativo impróprio matéria constitucionalmente reservada à lei complementar. Importa destacar que a matéria pretendida pela Portaria 344 de 2019 já se encontra disciplinada, vez que a apuração da base de cálculo do ICMS nas operações que envolvem energia elétrica está prevista nos artigos 12 e 13 da Lei Complementar Nacional número 87, de 3 de fevereiro de 96, que dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e da outras providências, que estabelece que a base de cálculo para a apuração do ICMS engloba o valor total da operação e também dispõe sobre o ICMS dos prestadores de serviço, que prevê base de cálculo correspondente aos seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas, bem como descontos concedidos sob condição. Informo ainda que o artigo 12 da precitada Lei Complementar Nacional de 96 excepciona especificamente apenas 3 situações que não integram a base de cálculo de ICMS, podendo-se presumir, por exclusão, que a incidência do imposto recai sobre qualquer outra hipótese, inclusive sobre as subvenções. Nesse contexto, conclui-se que, mesmo que a Portaria 344/2019 não estivesse inovando no ordenamento jurídico catarinense, estaria, ao menos, reprisando matéria já devidamente disciplinada em espécies legislativas aptas a regulamentar a matéria, como o apontado. Sendo assim, consoante com o artigo 40 do regimento interno desta Casa, e sobretudo em face dos vícios de constitucionalidade e antijuridicidade apontados nas justificativas das matérias sob análise, ratificados nesse parecer, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pelo acolhimento das propostas de sustação de ato, para que, observando o tempestivo procedimento regimental atinente à espécie processual, uma vez conhecidas as razões do Poder Executivo quanto ao impugnado, esse colegiado delibere conclusivamente quanto à sustação da indigitada Portaria de 27 de novembro de 2019. É pelo acolhimento, senhor presidente. Proposta de sustação de ato 9.4, tenho
o relatório do eminente relator pela aprovação, pelo acolhimento da matéria. Em discussão? Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado. E eu tenho também aqui, senhor presidente, o parecer ao projeto de lei 207.3/2020, que dispõe sobre o registro de ocorrências relacionadas a todos os casos que envolvam violência contra a mulher por meio da Delegacia Virtual da Polícia Civil de Santa Catarina em razão da pandemia, de autoria da deputada Ada de Luca. Da justificativa da autora à proposição, a deputada Ada coloca aqui todos os índices, os casos, a quantidade, o aumento e também a dificuldade nesse momento de pandemia de se deslocar e fazer o registro do fato. No voto, noto que a proposição se coaduna com as garantias fundamentais de nossa Constituição cidadã, como a inviolabilidade do direito à vida e à segurança. O direito à vida é o direito mais fundamental, sendo que dele decorrem todos os demais direitos, cabendo ao Estado a obrigação de garantir este direito por meio da prestação de serviços públicos adequados. No projeto de lei em comento, o direito à vida e à segurança da mulher vítima de violência se sobrepõe a qualquer nuance de interferência na gerência da administração pública. Diante de uma pandemia mundial, o Estado, por meio das forças de segurança, deveria prontamente garantir com o mínimo de burocracias as mais variadas formas de denúncias e oitiva da vítima. Portanto, quanto à constitucionalidade formal, observo que a matéria vem vinculada por meio da proposição legislativa apropriada à hipótese, ou seja, projeto de lei ordinária em relação à constitucionalidade material, a proposta guarda estreita relação com os direitos fundamentais da pessoa humana. Ainda, no mérito, não é demais lembrar que o projeto se revela de extremo interesse público, uma vez que a violência doméstica é um mal que destrói famílias e marca gerações de crianças que são obrigadas a conviver em um lar destroçado e inseguro. Portanto, toda ação tendente a amenizar este quadro deve ser aplaudida. Diante do exposto, ante aos artigos 72 e 144 do regimento interno desta Casa de Leis, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade da continuidade regimental da tramitação processual da matéria. Só fazendo um parente aqui que está muito forte na imprensa, inclusive o caso da policial militar, a Regiane Miranda, de 37 anos, que trabalhava no setor Guardião Maria da Penha e que foi assassinada pelo ex-companheiro, também PM, morta a tiros nesta semana, senhor presidente. PL 207.3 tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria. Em discussão. Em votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Desculpa. Aprovado. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Fabiano. Deputado Kennedy Nunes, vejo que Vossa Excelência está com a vontade de trabalhar bastante. Está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho aqui o parecer do projeto do eminente deputado Rodrigo Minotto, que dispõe sobre a reserva de até 30% das vagas de estagiários nos poderes do Estado de Santa Catarina para estudantes das escolas públicas e do ensino médio. Um parecer bastante extenso e faço com uma emenda substitutiva global ao projeto, onde eu elenco alguns itens aqui. Deixa eu só ver ler o voto que está aqui. Contextualizando, nota-se que o texto legislativo é de exame dúbio no que se refere à reserva de vagas de estágio para escolas públicas, transparecendo indevida interferência do Poder Legislativo nos demais poderes e órgãos, à medida em que impõe determinado número de vagas para estagiários de segundo grau, não levando em conta as características e necessidade de cada poder ou órgão. Nesse sentido, senhores, de fato, de forma originalmente concedida à proposta legislativa,
conforme apontado-nos por poderes e órgãos, não se revela confirmada a Carta Magna da nossa federação. Todavia, no meu entendimento, a proposição pode ser reformulada transformando em política pública afirmativa em benefício aos alunos de escolas públicas sem interferir na autonomia dos demais poderes e órgãos. Nesse norte, por meio de uma emenda substitutiva global, faço as seguintes alterações. Primeiro, as vagas reservadas aos alunos da rede pública passam a ser do total das destinadas a estágios de segundo grau e não mais do total de vagas de estágios, como transparência, mesmo que de forma dúbia. Tal medida descaracteriza a possível interferência indevida anteriormente já informada aos poderes e órgãos diligenciadas. 2. O percentual de vagas reservadas até 30% para, no mínimo, 50%, vez que haverá de tratar, então, só das vagas destinadas a estágios de segundo grau. 3. A abrangência da medida, que na forma original indicava que só alcançaria a administração direta, passará a abranger também a administração indireta, no modo a ampliar a oportunidade de estágio para o público-alvo. 4. A medida deixa de ser veiculada em legislação esparsa, passando a ser, por meio de alteração, a ser promovida a Lei 10.864, de 29 de julho de 98, que dispõe sobre estágio para estudantes em órgãos e entidades de administração pública, buscando, assim, manter a reunida legislação, enfim. E, por último, foi acrescentado o parágrafo único do artigo 4º da Lei 10.864, de 1998, estipulando o prazo de 12 meses para que os órgãos e entidades da administração pública estadual se adaptem à nova exigência incluída pelo inciso 6º, em razão que os contratos de estágio têm duração por tal período. Finalizando, as alterações promovidas por meio da emenda substitutiva global ora anexada objetivam afastar vícios de inconstitucionalidade, sem, contudo, desnaturar a proposta inicial. Pelo tanto, senhores, conduzo o voto no âmbito desse colegiado pela admissibilidade com a emenda da substitutiva global que foi redigida depois que nós ouvimos os outros poderes. Esse é meu voto, senhor presidente. O parecer do ministro relator pela aprovação do PL 480.7 em discussão, em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Eu faço agora o voto ao parecer do projeto de lei 175, do eminente deputado Paulo Wessel, que, enquanto deputado, apresentou, que obriga, no âmbito de Santa Catarina, o uso de máscaras enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência à pandemia. Como nós já tratamos deste assunto já em outros, eu não vou ler o voto, deputada Ana, até por conta que já outros deputados apresentaram da mesma forma, portanto, pela inadmissibilidade, senhor presidente. É o 175 ou o deputado Kennedy? Perfeito, senhor presidente. 175. 175. Em discussão. PL 175, conforme o relatório do ministro relator, deputado Kennedy Nunes. Pela ordem, senhor votação. presidente. Opa. Deputado Maurício Clark, só para indagar o colega Kennedy, se já não tem legislação aprovada nesse sentido aí, como é que está? Senhor deputado, nós inclusive rejeitamos aqui um projeto da eminente deputada Ana Paula
a Paulinha, no mesmo sentido e que foi rejeitado. Então, não existe nenhuma legislação estadual e os municípios estão fazendo isso. Portanto, eu segui a mesma ordem do voto que essa CCJ fez com relação ao projeto da deputada Paulinha. Obrigado, acompanho o Vossa Excelência. Pode repetir só o resultado do seu voto, a inadmissibilidade? Perfeito, pela rejeição. Ok. 182.0, senhor presidente. 175. 175. Tá. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, eu faço agora o parecer do projeto de lei 182 do eminente deputado Coronel Mussolini, que dispõe sobre as atividades essenciais no âmbito de Santa Catarina. O voto, nos termos do nosso regimento, segundo o autor da proposição, o objetivo é ter as atividades essenciais determinadas, impedir que uma eventual paralisação dos serviços prejudique a aquisição de bens e insumos em situação de emergência ou calamidade pública e, ademais, a adoção de medida que tem como propósito a garantia da continuidade dos serviços indispensáveis à população, vez que, ao serem classificados como essenciais, as atividades de serviço podem continuar em operação nessa área, que é exatamente a proposição assegurar às empresas, profissionais liberais e servidores como medida de atividades essenciais em Santa Catarina. Acerca do tema em análise, inicialmente observo que as atividades essenciais remetem a conceitos vagos e imprecisos, cuja dificuldade reside na interpretação do que é ou não essencial e que representa o núcleo da expressão. As atividades essenciais a serviço público são expressões tratadas pela Lei Federal 7.783, de 28 de junho de 89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, direito de greve define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências. Sem embargo, não se encontrou critério seguro para identificar o que seja essencial, tendo serviço a solução mais casuística do que teórica e dogmática. Até o momento, na medida em que o discernimento sobre o que é ou não é inadiável, dimensão da natureza temporal, depende de cada situação concreta e configura critério subjetivo. Da mesma forma, o inadiável também deve ser seguido em graus, sendo tarefa difícil de identificar o inadiável absoluto. A par disso, ressalta-se que a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, distritos e municípios em relação à saúde, à assistência pública, inclusive quanto à organização do abastecimento alimentar. O texto constitucional também prevê competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção à defesa da saúde, permitindo ainda aos municípios possibilidade de suplementar a legislação federal, a estadual, desde que haja interesse local. No entanto, considerando o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de assegurar aos governos estaduais, distrital e municipal, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, competência para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia do Covid-19, tais como a imposição de distanciamento social, suspensão de atividades de ensino, restrição de comércio, de atividades culturais, de circulação de pessoas, entre outras, entendo que a propositura incorre em vício de iniciativa por ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse contexto,
a fiel observância à separação dos poderes e ao federalismo, cláusulas pétreas da nossa Constituição Federal e limitadoras de eventual exercício arbitrário do poder, é norteadora e indispensável na interpretação do conceito de atividade de serviço essencial. Por conseguinte, a proposta legislativa, ora em análise, ofende a denominada reserva de administração, defluente do conteúdo nuclear do princípio da separação de poderes, padecendo, assim, de insanável vício de inconstitucionalidade formal. Portanto, meu voto, senhor presidente, é pela inadmissibilidade do projeto de lei do deputado Coronel Mussolini, que dispõe sobre as atividades essenciais do Estado de Santa Catarina para as empresas, profissionais liberais e servidores. Ok. PL 182 tem o parecer do eminente relator pela rejeição da matéria. Em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, Vampiro. Ana. Deputada Ana e deputado Fernando. Eu só estou com uma dúvida, senhor presidente, porque nós já acabamos de votar um semelhante e votamos pela admissibilidade. E eu também citei 4 projetos de leis que foram aprovados na Assembleia só nesse ano, nesse mesmo viés. Eu gostaria de saber, talvez o deputado Kennedy pudesse nos ajudar nessa questão, porque qual a diferença essencial que há entre esse do Coronel Mussolini e os demais que nós aprovamos hoje mesmo, inclusive um que passou recentemente, depois do questionamento do deputado Fabiano, que foi o 209.5 sobre o reconhecimento de atividades das escolas profissionalizantes. Nós acabamos de... Está com vista? Ok. Eu apresentei um parecer pela admissibilidade, o deputado Ivan está com vistas desse projeto, mas outros 4 dessa natureza já foram aprovados pela Casa. É que é o seguinte, o deputado Coronel Mussolini, ele deixa muito aberto e não específico como os outros que passaram aqui, o serviço religioso, esse das escolas profissionais. Esse daqui do deputado Mussolini, ele coloca assim, assegurar as empresas profissionais liberais e servidores como serviço essencial. Não é algo específico como os outros aqui, por isso que ficou muito aberto e daí fica complicado, né? A gente poder fazer a análise dentro de algo que não é tão específico como os outros que passaram aqui. E a própria lei federal já especifica tudo isso. Senhor presidente, acompanhando atentamente o voto do relator, deputado Kennedy, a gente vê que ele está bastante consubstanciado. Diante deste fato, eu gostaria de vir em gabinete para me dar uma analisada com mais cautela e carinho nesse projeto de lei, senhor presidente. Obrigado. Gabinete, deputado Luiz Fernando Vampiro. Pauta limpa, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, mais uma vez, colegas deputados, senhor presidente. Eu inicio os meus relatórios pelo PL 31.8 de 2019, de autoria do deputado Altair Silva, que dispõe sobre o dever às pessoas jurídicas de direito privado a manter estabelecimento próprio, credenciado e autorizado, e oferece assistência técnica a seus produtos comercializados no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Deixa eu localizar aqui o 031.8. Apresento voto vistas, senhor presidente, senhores deputados. O projeto do deputado Altair Silva, 31.8, 2019, ele determina que se estabeleça as empresas que mantêm atividades comerciais no Estado mantenham pelo menos um estabelecimento próprio, credenciado ou autorizado para a prestação de serviço e assistência técnica de seus produtos comercializados. Existe a possibilidade do Estado, como agente regulador, intervir no mercado,
mas apenas e tão somente nas hipóteses previstas na Constituição e nas leis editadas segundo os seus ditames. No entanto, não é o Estado detentor do direito e dever de dispor sobre tipo de intervenção econômica de que se trata a matéria focalizada, mas sim a própria empresa, como sua liberdade de oferecer seus produtos e serviços conforme melhor lhe atender, bem como de se adequar às necessidades do mercado, sob pena de não se tornar competitiva e atrativa a seus próprios potenciais consumidores. Desde que não afronte as normas consumeiristas, cabe ao empresário avaliar os custos e melhorar a logística, e fixar o preço dos produtos e serviços que comercializa, cabendo ao consumidor, por outro lado, escolher o estabelecimento e comparar os produtos que melhor atendam às suas demandas. Nesta linha, em que pese a louvável intenção do deputado autor, verifica-se claramente a inviabilidade da proposta legislativa em apreço, vez que, ao revelar nítida intervenção exacerbada do Estado na economia, impõe, e aí as razões do meu voto, ônus desarrazoado aos empresários, sem estar fundada em estudos de impacto ou mesmo verificação de demanda efetiva que justifique a medida por ela vinculada. Ferindo de morte, portanto, os princípios fundamentais da livre iniciativa e da livre economia. Eu trago aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade desse tipo de procedimento, uma ação direta de constitucionalidade, a Lei 15.304/2014 de Pernambuco, que impunha às montadoras e concessionárias importadoras de veículos o fornecimento de carro, reserva e reparos superiores a 15 dias, etc, etc. O Supremo Tribunal Federal fez uma leitura bem atenta da intervenção da legislação na economia, na livre iniciativa de mercado e concorrência, na DIN 51.8 do Pernambuco, na qual eu me solidifiquei o meu voto, pela inconstitucionalidade da matéria, razão pela qual apresento o voto pelo vício de constitucionalidade material e com respeito ao deputado João Amin, divido da posição para apresentar um voto divergente pela inadmissibilidade da matéria, presidente. Temos visto ainda o deputado Maurício, gostaria de consultar o deputado Maurício, que não está na sua pauta, se vai devolver ou vai continuar. Senhor presidente, eu devolvo vistas e acompanho o voto do deputado Ivan Nats. Bom, com a deliberação por parte do deputado Maurício, então nós temos como relator deste PL o deputado João Amin, que deu seu parecer pela admissibilidade. E agora temos um voto vista divergente do deputado Ivan. Tem precedência o voto do eminente relator, deputado João Amin. E sobre ele que nós vamos deliberar inicialmente. Senhor presidente. Presidente, eu mantenho o meu voto. Senhor presidente, Fabiano. Deputado Fabiano, com a palavra. Eu quero acompanhar o deputado Ivan Nats, porque hoje em todos os nossos municípios, vamos pegar só um exemplo muito simples, né? As empresas, seja elas no ramo elétrico ou de manutenção de máquinas, deu problema na lavadora da Brastemp. Qualquer município hoje tem um revendedor ou um autorizado, um parceiro que presta assistência técnica. Agora você imagina a fábrica, a indústria, tem que em cada estado, em cada local, ela montar uma equipe técnica para prestar atendimento ao consumidor. Imagina uma empresa de Santa Catarina tem que, no Brasil inteiro, criar as suas redes, ou montar empresa própria para assistência técnica. Ela vai fechar parcerias com profissionais existentes naquela região, como nós em Santa Catarina, aqui temos as nossas empresas, os prestadores de serviço que representam empresas do Brasil inteiro. Então, concordo com o deputado Ivan e vou votar aqui também contra o parecer, entendendo qual é o sentido do projeto, mas fico com o relatório do deputado Ivan Nats.
Não havendo mais quem queira. A minha posição só... Maurício. Eu tinha pedido vistas exatamente por esse posicionamento idêntico aí ao do deputado Fabiano da Luz. Imagine uma empresa aí, uma catarinense até, vai ter que disponibilizar em cada região, em cada município, a assistência técnica. O lojista fica prejudicado, a empresa fica prejudicada, enquanto, como disse o Fabiano, já existe uma cobertura. Então, acho que é uma burocracia e que vai prejudicar as empresas que, nesse momento de pandemia, já estão enfrentando um problema gravíssimo econômico. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, deputada Ana também acompanha o voto do deputado Ivan. Deputado Vampiro também, senhor presidente. De qualquer forma, eu tenho que colocar sobre deliberação, primeiramente, o voto do deputado João. Então, se for rejeitado, pelo visto, já está rejeitado, porque já temos 5 votos declarados, né? Neste sentido, mas mesmo assim, eu vou colocar em votação. Os que estiverem contrário à posição do relatório do deputado João Amin, por favor, se manifestem. Além do Maurício, Ivan, Fabiano, Ana e Vampiro. Então, está rejeitado o parecer do eminente relator e passa a valer o voto divergente do deputado Ivan, que é pelo arquivamento da matéria. Senhor presidente, o próximo é o parecer ao ofício 140.8/2020, que solicita a revogação da lei que declarou de utilidade pública o Instituto Parque das Nascentes IPAM de Blumenau. O parecer é pelo atendimento, né, da solicitação e pela revogação da Lei 16.884 de 2016, que estabeleceu e declarou de utilidade pública o Parque das Nascentes de Blumenau. O parecer é pela aprovação do ofício 140.8/2020. Ofício 140.8 tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Em discussão? Em votação? Aprovado. Voto vistas ao projeto de lei 95.2 de 2020. Só para relembrar aos senhores, o 95.2 de 2020 é o projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Alba, que dispõe sobre a permanência e a obrigatoriedade do profissional de fisioterapia nas unidades de terapia intensiva, UTIs do Estado de Santa Catarina, adulto, neonatal, pediátrico e da outras providências. Eu solicitei a expedição de diligência às entidades que têm direto interesse sobre a tramitação dessa matéria, já porque ela causa, evidentemente, uma despesa considerável aos hospitais filantrópicos e a toda a estrutura hospitalar de Santa Catarina. E, diante dessa criação de despesas, eu decidi ouvir algumas entidades. A maioria das entidades, senhor presidente, venceu o prazo sem a devolução da diligência, razão pela qual eu apresento novo pedido de diligência para as entidades que restaram, que não responderam o pedido, senhor presidente. Não sei se está incluso a Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, os filantrópicos. Se não está, gostaria de incluir, né? Está incluído, deputado. Essa aqui é a Associação dos Hospitais de Santa Catarina e a Federação das Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado. Deputado Maurício, Vossa Excelência, que é o relator que já tem o parecer pela aprovação, concorda com a nova diligência do deputado Ivan? Sim, concordo, senhor presidente. Em votação, o pedido de diligência do deputado Ivan. Aprovado. Eu apresento o parecer ao projeto de lei 206.2 de 2020, que dispõe sobre a criação da Força Estadual de Saúde do Estado de Santa Catarina, de autoria do eminente deputado Laércio Schultz.
Trata-se do projeto de lei de iniciativa do deputado Laércio, o qual basicamente pretende criar o programa denominado Força Estadual da Saúde do Estado de Santa Catarina, segundo o autor, para estimular as parcerias e a colaboração entre o poder público e a sociedade civil em ações de saúde pública. O autor argumenta que é importante a criação de um instrumento que possibilite o enfrentamento e a realização de ações articuladas pelo poder público e a sociedade civil, por meio de mobilização voluntária e extraordinária para o enfrentamento da emergência ou calamidade pública, na forma que organiza a resposta ao poder executivo, conforme minimizado no projeto. Senhoras e senhores deputados, eu apresento o voto pela inadmissibilidade da tramitação da matéria pelas seguintes razões. Da apreciação da proposição em foco, constata-se a existência de vício de inconstitucionalidade formal por ofensa ao artigo 63 e 71 da Carta Estadual, que dispõe acerca das competências conferidas privativamente ao governador do Estado, vez que, em verdade, a matéria visa instituir programa governamental de saúde a ser desempenhado pelo Poder Executivo Estadual, incluindo o recrutamento de profissionais, o credenciamento de instituições de saúde para uso da infraestrutura, treinamento pessoal e afim, conforme dispõe no artigo 2º e 4º do projeto de lei. Tanto é assim que a aplicação das ações contidas no projeto de lei em estudo haveriam de ser realizadas pela própria Secretaria do Estado da Saúde, como expressamente anotado no artigo 2º caput da matéria em análise. Ainda, sob o viés financeiro, conjecturando-se o princípio de gastos de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde para atuar na gestão do programa, salienta-se o princípio previsto no artigo 123.1 da Carta Estadual, que proíbe a inauguração de projetos não incluídos na lei orçamentária, por intermédio da qual são estimuladas receitas fixadas e despesas governamentais, sendo tal norma iniciativa privativa do governador do Estado, por força do artigo 50 e seus artigos incisos. Então, senhores deputados, embora o autor tenha uma ideia extremamente interessante, ele, na condição de deputado, cria um programa de saúde pública que, ao meu ver, pela Constituição, compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo através da Secretaria da Saúde. Veria uma interferência direta de uma legislação sobre uma competência que é do chefe do Poder Executivo. Então, eu voto pela inadmissibilidade da matéria, sugerindo ao deputado que a converta em indicativo, né, de projeto de lei ou inclua na próxima lei orçamentária despesas para esse programa. É como eu voto, senhor presidente. Peço vistas em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete do deputado Maurício. Obrigado. É o que eu tinha. Obrigado, deputado Ivan. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu faço devolução aí do 423.9, de autoria do deputado Felipe Estevão, sem manifestação. Faço devolução do 181, já falar, que dispõe sobre o pagamento de gratificação, de autoria do deputado Neudi Sareta. Faço a devolução do 6.7/2020, de autoria do governador do Estado, que altera o artigo 183 da Lei 14.675, do Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece outras providências. Então, esses três aí eu faço devolução, senhor presidente. Ok. Agora... Então, vamos primeiro sobre o PL 423. Só um minutinho, Maurício, que eu vou deliberar sobre esses três que você está devolvendo, tá? Tá, ok. PL 423.9 é de autoria do deputado Felipe Estevão.
Tem como relator a deputada Ana, que deu seu voto pela admissibilidade. O deputado Maurício devolve sem manifestação. Em discussão, parecer da eminente relatora, deputada Ana. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. O PL 181 tem o parecer do deputado Fabiano da Luz pela admissibilidade na forma do emenda substitutiva global, mas tem vista também a deputada Ana, a deputada Paulinha, o deputado Fernando Vampiro. São esses, né? Como não há deputados que estão presentes hoje querem se manifestar, se vão devolver. Deputada Ana. Posso devolver, sim, senhor presidente, sem manifestação. Obrigada. Deputado Fernando Vampiro, mas eu vou respeitar aqui o problema de saúde que a deputada Paulinha está enfrentando e não vamos deliberar sem que ela se manifeste se vai devolver ou não, tanto esse como aquele que o deputado Maurício, que o deputado Vampiro também deliberou, também está em vista com a deputada Paulinha. Ela me disse que talvez daqui a um pouco ela entre para dar um alô aí para os deputados, mas o estado de saúde dela não está permitindo que ela volte ao trabalho ainda. O 6.7, da autoria do governo do estado, tem o voto da relatora deputada Paulinha pela admissibilidade. O deputado Maurício devolve sem manifestação. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo com a relatora, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Ok, deputado Maurício. Eu tenho parecer ao projeto de lei 212.0/2020, de autoria do nobre deputado Ivan Nats, que proíbe a cobrança de débitos pendentes em nome de terceiros nas unidades consumidoras, quando da troca de titularidade dos contratos de prestação de serviços de água e energia elétrica no âmbito do estado de Santa Catarina. O nosso parecer, analisando toda a tramitação do projeto, é pela admissibilidade e aprovação no âmbito da nossa comissão. PL 212, de autoria do deputado Ivan Nats, tem o parecer do eminente relator pela aprovação em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer no âmbito da comissão do projeto 453.4/2019, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que altera a Lei 15.182/2010, que assegura a gratuidade do transporte público coletivo intermunicipal para pessoas idosas, para o fim de permitir a compra do bilhete a bordo na hipótese de cessão com fracionamento de preço. Direito à dignidade e bem-estar da pessoa idosa, parecer pela admissibilidade. O nosso parecer, analisando o exposto, é pela admissibilidade e aprovação. PL 453, tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria em discussão, em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Excelência, pode continuar, deputado Maurício. Parecer ao projeto de lei 393.9/2019. Projeto de lei de autoria da deputada Ana Campagnolo, que proíbe deletar mensagens, comentários e afins visíveis ao público nos perfis e páginas do governo do estado de Santa Catarina, nas redes sociais, e adota outras providências. Direito à liberdade de expressão e à não manipulação da opinião pública. Parecer pela admissibilidade e aprovação. O nosso parecer, então, segundo a análise do projeto, é esse aí, pela admissibilidade e aprovação ao projeto de lei 393.9/2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo. Tem o parecer pela tramitação da matéria, pela aprovação, como senhor presidente. Isso ao 393.
senhor presidente. Com a palavra, deputado Ivan. Todos aqui sabem, né, do meu carinho, do meu amor pelo governador, como eu tenho tomado vinho com ele, produzido cerveja, enfim, né, participado daquelas festas lá de R$600 mil na Casa da Agronômica. Eu sido assim, um grande parceiro do governador. Mas eu fico preocupado assim, eu acho que não tem que apagar mesmo, acho que a deputada está certíssima, está correto, a opinião pública tem que expressar ali a sua manifestação, não tem como corrigir. Eu já fiz experiência de fazer intervenções na página do governador, através de colegas meus, e ele apaga mesmo, eles apagam as intervenções, eles só deixam os elogios, né? O que é crítica eles apagam. Eu só fico preocupado, senhores deputados, com essa linha estreita, né, da ofensa, quando passa do limite da crítica e vai para a ofensa pessoal, para a ofensa moral, para acusações infundadas. Não sei se não seria ideal a gente criar um critério, não sei se no projeto de lei tem um critério, para não deixar assim, não pode proibir qualquer tipo de intervenção, né? Acho que a gente tem que fazer um julgamento muito difícil, porque ele ultrapassa, ele tem que ficar dentro da crítica, né? E não da ofensa pessoal. E eu não sei como a gente poderia regulamentar isso. Então, eu estou de acordo com o projeto de lei, acredito que ele preenche todos os seus requisitos, mas eu fico preocupado se a gente não tem que dar uma regulamentada, ou se isso pode ser feito depois, ou se durante o caminho da tramitação do projeto isso pode ser corrigido, para que não fique deletar qualquer coisa, né? Essa é a minha preocupação, senhores deputados. Senhor presidente, apenas para esclarecer, o nosso projeto de lei proíbe que as mensagens sejam deletadas e os usuários sejam bloqueados ou restritos apenas naquelas publicações que tenham origem estatal, né? Então, nós sabemos que existe um Instagram público do governo do estado, que é o governo SC, e existe o Instagram pessoal do governador Moisés, né, que é o governador Moisés. No caso, as publicações que o governador Moisés fizer com sua família, na festa junina, vamos supor, né, que não façam parte do seu trabalho, ou não sejam publicações oficiais com artes visuais feitas pelas secretarias de mídia, pela programação visual do governo, nessas publicações o governador, obviamente, assim como todo cidadão, tem liberdade para controlar suas redes sociais. Da mesma forma, como nós, deputados estaduais, aqui nas nossas redes sociais, temos naturezas diversas de publicações, algumas são referentes ao mandato, eu imagino que isso acontece com todos os deputados, e outra é uma foto com a nossa mãe, com o pai, com o cachorro, que não tem nada a ver com política. O nosso projeto de lei tem esse cuidado de dizer que apenas nessas publicações oficiais, em que o conteúdo diz respeito ao governo, ao Poder Executivo, esses comentários não podem ser apagados. Ainda respondendo ao senhor, deputado Ivan, eu acho até interessante que, no caso de um comentário ofensivo, tanto o governador do estado como pessoa, com qualquer pessoa, poderia ajuizar uma ação de dano moral e etc. contra quem o fizer. Eu, inclusive, já ganhei inúmeras ações contra o Facebook de pessoas que fizeram publicações falsas em meu nome, criaram páginas me difamando, etc. Já ganhei inúmeras ações dessa natureza. Então, seria até uma oportunidade do governador fazer justiça, caso seja injustiçado. O que nós temos visto, inclusive me lembro de um comentário do deputado Maurício Scudilac aqui nas nossas sessões, a respeito de um escândalo recente. Você vai nas publicações do governador e realmente, inclusive, os meus comentários, sabendo deste projeto de lei, o governador, em vez de me bloquear, ele usou um outro recurso que se chama restringir. Nós também falamos sobre isso na publicação. Ou seja, o comentário daquele eleitor, e ele fez isso comigo, que sou uma deputada estadual, você não imagina como ele não trata o vizinho, o leiteiro, o carteiro, né, o comerciante, se ele fez isso com uma deputada estadual. Ele restringiu os meus comentários de forma que ninguém possa vê-los além de mim
e do próprio governador. Então, só para o senhor ter uma ideia, eu tenho 3 vezes mais amplitude nas redes sociais que o governador. Qualquer comentário meu em qualquer publicação de um colega, ela vai atrair um número muito grande de interação, seja comentários ou likes, até comentários contrários. Quando eu comento nas páginas do governador, simplesmente não há interação nenhuma, ou seja, o meu comentário está restrito. Nenhum eleitor consegue ver o comentário de uma deputada na página do governador. E isso que é feito comigo é feito também com outros eleitores. O comentário fica restrito. O eleitor acha que a crítica que ele fez ao governador está sendo vista por toda a população catarinense, mas não, o comentário está restrito. Sem falar de comentários apagados, isso que o senhor passou, já passei com a minha equipe também. Os meus assessores já fizeram o teste. E publicações contrárias. Além disso, é muito simples acompanhar quando saiu um escândalo, como, por exemplo, o escândalo dos respiradores. Você ia na página do governador, numa publicações daquela semana, e quase não existia catarinense chocado com o respirador. É possível isso? Os catarinenses, em plena polêmica e descoberta de fraude, vão na página do governador para parabenizá-lo. Então, eu acredito que isso, de uma certa forma, afeta o processo democrático, porque é uma maquiagem da opinião pública a respeito das ações do governo. Então, só para esclarecer, são publicações apenas relacionadas ao governo. As publicações pessoais, obviamente, como todo cidadão, o governador tem direito de fazer o que ele quiser. Obrigada. Ninguém mais desejando se manifestar, eu coloco em votação o parecer do eminente relator. Se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 216.4, só verificar se está funcionando o som. De autoria do deputado Márcio Machado, que altera o anexo 2º da Lei 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõem sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para instituir a Semana de Conscientização sobre a Intolerância ao Glúten e à Lactose. Parecer nosso é pela admissibilidade e aprovação, senhor presidente. PL 216.4 tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria. Em discussão. Em votação. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. É o que tínhamos a relatar, então. Obrigado, deputado Maurício. Indago aos demais parlamentares se existe alguma matéria extra-pauta. Não havendo, antes de encerrar, agradeço a participação de todos e convoco a próxima reunião ordinária da comissão para o dia 21 de julho, às 10 horas. Desejo muita saúde a todos os colegas. Está encerrada a presente reunião. Igualmente, presidente e colegas aí.